O texto dessa manhã, queridos, nos traz 3 personagens centrais: Davi, Nabal e Abigail. Guarde isso. 3 personagens centrais: Davi, Nabal e Abigail. E para a gente entender um pouco melhor a história desses relatos, é preciso primeiro entender quem era Davi. Davi, nesse ponto da sua vida, no momento em que essa história está sendo narrada, ele era um fugitivo. E preste atenção nisso, ele era um fugitivo porque ele estava no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus normalmente vai estar te custando alguma coisa. Esse papo, vem pra cá e acaba teu sofrimento, vem pra cá e você vai ter muito dinheiro, vem pra cá e você vai ver, esquece. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele te abençoa assim, Ele te guarda assim, Ele protege a sua casa assim, Ele te dá todo o sustento, porque a palavra de Deus também promete isso. Mas vai estar te custando alguma coisa. A salvação vem de graça, mas o discipulado vai custar tudo que a gente tem. Não existe cristianismo fora disso. Um homem que já havia matado um urso, já havia matado um leão, um homem que já tinha sido ungido rei de Israel por um profeta que agora não estava mais vivo, Samuel. Um homem que havia matado um gigante e livrado o povo de Israel das mãos dos filisteus. Um homem que havia recebido grandes condecorações, que morava no palácio e havia casado com a filha do rei Saul, Mical. É desse Davi que nós estávamos falando. E esse Davi agora era perseguido por um homem endemoniado. Um homem que havia caído. Um homem com uma sentença de morte e que tinha já sido desprezado por Deus, chamado Saul. Veja que Davi era essa altura da sua vida, alguém muito conhecido, respeitado entre todo o povo, mas com todo esse poder, fama, unção, ele decidiu fugir da presença de Saul, seu sogro, justamente para não ter que matá-lo, agindo com mansidão e domínio próprio. Quer saber se você está cheio de mansidão e domínio próprio? Quer saber se uma pessoa está cheia de mansidão e domínio próprio? Dá poder para ela. Dá poder para ela. Você sabia que esses 2 frutos, mansidão e domínio próprio, são 2 das maiores marcas dos crentes? São 2 das maiores marcas dos reis e das rainhas dessa terra? Você sabe quem são os reis e rainhas dessa terra? Olha aí para a pessoa do seu lado. Diga para ele assim: salve rei, salve rainha. Abre a tua Bíblia aí. Põe lá para a gente, Sandrão. Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e verso 6. Vou provar para você que eu estou te falando. Olha o que diz o texto. Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de... Acabamos de cantar. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos... Quem são os reis da terra? Somos nós, queridos. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, fala alto aí, querido, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Olha que grande notícia. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você tem a sua vida regenerada, quando você se converte, quando você busca viver uma vida de justiça e santidade, expressando o fruto do Espírito Santo, você se torna agora rei e rainha. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor nessa manhã, querido. Talvez você está vivendo dias de perseguição e lutas.
Talvez você esteja vivendo dias de deserto e perseguições. Talvez você está vivendo dias de provocação e ainda não está no lugar que Deus prometeu e te chamou para estar. Talvez alguns Nabais e Saúls estão se levantando contra você nesses dias, mas saiba de uma coisa: quem é rei no pouco reinará sobre o muito. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Quem tem domínio próprio e mansidão no seu trabalho, no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja, com seus pastores, esse reinará com Jesus no milênio, aleluia. Olha como a Bíblia é linda e perfeita. Apocalipse 1 declara que Jesus é o príncipe dos reis da terra. E lá em Mateus capítulo 5, verso 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Então, por que é importante eu explicar isso para você? Por que é importante eu te situar neste momento da história da vida de Davi? Porque talvez passe pela sua cabeça que Nabal não sabia quem era Davi. Não, querido. Nabal sabia exatamente com quem ele estava falando. E por essa razão é que o título dessa mensagem nessa manhã é Uma Geração Insana. Porque a igreja sabe de quem ela está falando. Davi é a tipologia de Jesus. Jesus é a raiz de Davi. É conhecido como filho de Davi. Insano. Este é o real significado do nome Nabal. Insensato, sem juízo, que não é conforme ao bom senso, a razão, que não está em seu juízo perfeito, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, doido, delirante. E quando nós olhamos para a grande parte da igreja brasileira, quando nós olhamos para a grande parte dos pastores à frente dessas igrejas, nós nos deparamos com verdadeiros nabais. Gente que diz saber quem é Jesus, que está o tempo todo ouvindo a respeito das histórias sobre Jesus, que conhece as profecias, que conhece as promessas, que reconhecem a unção que estava sobre Jesus e sua identidade, e que sabe que ele um dia vai reinar entre as nações, mas que continua vivendo seus dias nessa terra como Nabal. Minha mensagem não é para ímpios. Minha mensagem para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, não. São para pessoas que precisam ouvir dentro da igreja, que estão muitas vezes agindo como Nabal. Muitas vezes. Então, se Deus confiou vocês ao pastoreio que Ele designou a mim, eu preciso te fazer essa alerta. Cuidado, não seja como Nabal. Olha só, verso 10 e 11. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? E hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque ele sabia. Ele falou debochadamente que Davi estava fugindo de Saul. Porque eu deveria pegar o meu pão, a minha água e a minha carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, nem se sabe de onde? Tem muita gente nas igrejas ouvindo pregação do evangelho semana após semana, vindo à igreja domingo após domingo, convivendo no meio evangélico semana após semana, e mesmo assim agindo como Nabal. Gente que ao ouvir os mensageiros da palavra diz: quem é esse Jesus? Quem é esse filho de Davi? Quem são esses seguidores deles para que eu dê ouvidos à sua palavra? Gente da igreja o tempo todo com as suas atitudes dizendo: é minha água, é o meu rebanho, é o meu tempo, são as minhas riquezas, é a minha vontade, é o meu reino, é o meu reinado, e eu não vou abrir mão de nada disso em favor de alguém que ainda nem está reinando. Eu comecei a chorar e disse para o Espírito Santo: eu tenho agido como Nabal, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu tenho agido como Nabal. Não tenho te reconhecido nos meus caminhos. Não tenho dado as primícias do meu tempo, da minha saúde, da minha riqueza, da minha inteligência.
Querido, é hora de nós, como igreja do Senhor, acordarmos de uma vez por todas, porque o Senhor está dizendo, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém estiver lá, ele não mete o pé na porta. A graça não é irresistível coisa nenhuma. Ele não mete o pé na porta de ninguém. Ele é gentil e suave. Se alguém estiver aí dentro, ou se alguém estiver aí dentro nessa manhã, querido, se você está me ouvindo, abra a porta para Jesus entrar e o reconheça em todos os seus caminhos. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. A igreja brasileira precisa se arrepender. Os dias são maus. Rumores de guerras, terremotos, tantos desastres naturais, a corrupção aumentando, a maldade se multiplicando, a perversidão. E nós parece que estamos assim, tratando das nossas coisinhas, do nosso banquete. Mas aí vem a figura da igreja fiel, a figura verdadeira da igreja, mansa, cheia de domínio próprio. Aleluia. Abigail é o nome da noiva que Cristo quer encontrar. Diz o verso 18 que imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou no jumento. A igreja que Cristo quer encontrar é uma igreja fiel, que sempre dá a Jesus o seu melhor. É uma igreja que compreende que tudo que tem é favor e misericórdia. A igreja fiel entende o que é graça e amor incondicional vindo do Pai, porque nós não merecíamos nada. Quando Abigail vê Davi, ela desce depressa daquele jumento, ela se joga ao chão perante Davi, joga o seu rosto em terra, verso 24, ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha, por favor, deixa a tua serva ali falar, ouve o que ela tem a dizer. Olha o temor dessa mulher. Pastores sem temor, vivendo a vida de qualquer jeito, fazendo o que dá na telha, vivendo uma vida de imundície, iniquidade, paralisados pelo pecado, com uma boa leitura em cima do púlpito, achando que serão aceitos pelo sumo sacerdote, pelo pastor dos pastores. Querido, quem será que nós pensamos que somos? Em quem você pensa que é? O que você está fazendo com os anos de vida que o Rei tem te dado? Que soberba é essa que nós estamos vivendo nesses dias? Da onde vem esse orgulho? Da onde vem essa altivez de nós pensarmos que temos os controles sobre as coisas? Ontem tivemos uma reunião aqui do NIG, nosso grupo central. Nosso querido Sérgio e Carla não puderam estar. Na sexta ele já havia me alertado que um tio dele não vinha bem, né? E na manhã de ontem o tio faleceu. E ele é muito chegado desse primo. E na mesma hora que esse tio faleceu, o pai da esposa do primo, o pai dela também faleceu. Morreram os dois na mesma hora. E o Sérgio foi lá, como um homem de Deus, levar a palavra. Por isso que ele não está aqui hoje. Foi lá levar uma palavra de consolo. Quem será que eu estou pensando que eu sou? Será que esses 70, 80, 90 anos de vida se comparam a uma eternidade ao lado de Jesus, reinando a essa terra? Olha o que diz o Salmo 151, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito, o nosso Deus não desprezará. Coração de Abigail. A igreja verdadeira tem o mesmo sentimento que Abigail teve. Tem as mesmas ações que Abigail tinha.
Verso 26, agora meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que me impediu de derramar sangue e de vingar-se com suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que te pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Olha a postura de igreja. Igreja é aquela que está na brecha pelos demais. Tem gente que precisa ser salvo lá na tua casa? Tem Nabal lá na tua família? Se coloque na brecha por eles e seja como Abigail. Senhor, perdoa a ofensa da sua serva. Ela não tinha feito nada, mas ela se coloca ali no lugar de humilhação para orar, para interceder por um homem que não merecia nada. Esse é o espírito do crente. Esse é o fruto da mansidão. Entendeu? Esse é o fruto da mansidão. Você pensa que domínio próprio é... Oh Senhor, coloca um anjo na minha boca para eu não falar palavrão, para eu não usar mais droga, para eu não trair mais a minha esposa, vai se converter, senão você vai para o inferno. Não tem nada a ver com domínio próprio, não. Domínio próprio é você reconhecer, como o apóstolo Paulo: Senhor, eu esmurro o meu corpo para eu poder produzir frutos de justiça. Domínio próprio é você dizer para o seu eu não sou nada, eu não estou no controle de nada, minha vida não é nada, amanhã eu posso acordar e não estar aqui, mas eu vou servir o meu Jesus, eu vou atender o seu chamado, eu vou tomar minha cruz e vou segui-lo, porque eu sei que um dia eu vou ouvir dele: servo bom e fiel, bom está. Fostes fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Verso 29 é o que ela diz: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como de todos os teus protegidos, mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e estiver nomeado líder de Israel, Senhor não terá no seu coração o peso de ter derramado sangue. E aí ela termina dizendo: e quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Essa frase faz te lembrar de alguma coisa? De um certo ladrão, conhecido como Dimas, pendurado ao lado de Jesus na cruz. Enquanto o outro filho do diabo zombava, Dimas vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão representa cada um de nós. Nós não somos melhores que ele, coisa nenhuma. Nós somos tão carentes da graça e da misericórdia de Deus como aquele ladrão. Sabe o que Jesus disse para os religiosos? Não pensa que vocês são muito bons, não, porque vocês são filhos de Abraão, se dizem filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. O coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. A igreja fiel é aquela que se humilha na presença do Senhor. Ela desce da sua posição, como aquela Abigail desceu do seu jumentinho. Ela desce da sua posição e se prostra aos pés do rei com temor. Ela está diariamente aos pés do mestre para clamar por sua salvação e pela salvação de todos da sua casa. Posição é posição de servo e nada mais. A igreja fiel reconhece o senhorio de Jesus. Ela reconhece sua justiça e santidade. Ela compreende as profecias e o reinado que está por vir. Recomendo a todos vocês, semana que vem começamos agora com o livro Origens. Coloque esse livro lá na tua casa e coloque o casal abençoado que vai lá te abençoar. Porque é o básico dos básicos.
Olha, aquela mulher, Abigail, ela reconhecia a profecia, a unção que Samuel já tinha derramado sobre Davi. E ela fala: quando você for rei, quando você assumir aquilo que o Senhor já te prometeu, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus vai voltar, queridos, montado num cavalo. Diz a Bíblia que todo olho verá. A volta de Jesus, ela não é secreta. Ela não é secreta. Todo olho vai ver. Lembra quantas vezes vocês já ouviram? Estamos aqui nesse culto aqui e de repente Jesus pode voltar. Já ouviu isso? Mentira, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que para Jesus voltar, o homem da iniquidade precisa estar manifesto. O anticristo precisa estar reinando. Então, como Jesus não vai contra a palavra dele, lá em Mateus 24 ele fala o que vai acontecer antes da sua volta. O céu vai esconder a sua luz. Os firmamentos da terra serão abalados. As estrelas do céu vão cair. Os santos anjos do Senhor vão recolher todos os justos dos 4 cantos da terra. E então virá o rei. Querido, você conhece as profecias que estão feitas a respeito de Jesus e a sua volta? Você, como corpo, precisa estudar, precisa meditar nas Escrituras. Ela compreende as profecias e o reinado que está por vir. Ela deseja intimamente fazer a vontade de Jesus e ser digna da sua misericórdia. A igreja fiel quer seguir o exemplo do Senhor e lavar os pés do próximo, dando a vida para fazer a vontade do Pai. A igreja fiel, assim como Abigail, não passará pelo juízo do Senhor, mas encontrará graça e misericórdia diante da sua presença. Aleluia! Verso 41, ela se levantou, depois inclinou o seu rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Curva a sua fronte. Firme o seu pensamento em Cristo nessa hora. Porque assim como Abigail, que foi humilde, que foi mansa, que estava ali se humilhando e se quebrantando na presença daquele rei Davi, assim deve ser a sua vida cristã. Assim deve ser o seu dia a dia como uma nova criatura. O rei e a rainha, eles passam por um processo antes de receberem a sua coroa. Um processo de ensino, um processo de crescimento, um processo de aliança e fidelidade com o reino que eles vão assumir. Por isso que quando o texto fala que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, é disso que o Senhor está falando. Porque, queridos, se nós não conseguirmos ser fiéis agora, neste tempo, quando nós assumirmos outras grandes responsabilidades no tempo vindouro, quando a nova Jerusalém descer, como é que seremos? E lá o texto de Apocalipse 21 vai dizer assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, aleluia, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus Jesus está entre nós com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Talvez nesses dias você tenha derramado muitas lágrimas, mas a promessa que está sobre você é que o Senhor vai recolher todas as nossas lágrimas. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, todo sofrimento vai cessar naquele dia. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Querido, o Senhor nessa manhã está fazendo nova todas as coisas na sua vida, lá na sua casa, lá no seu lar, com os teus valores, com os teus princípios. Ele está quebrando todo o jugo, Ele está te libertando de toda sorte de demônios, todos os vícios, todas as suas talhas, em nome de Jesus. Ele está quebrando nessa manhã, para que você fique livre, para que você seja justificado através do seu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de está feito, disse Jesus. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso. Permaneça fiel, querido. Persevere na sua fé. Não se distraia com nada. Mantenha os seus olhos fitos naquele que é o autor, aquele que é o consumador da sua fé. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os outros, não olhe para homens carnais. Coloque os teus olhos no Senhor, porque Ele vai te levantar e Ele vai guiar você até aquele dia glorioso. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Como você tem vivido os seus dias? Será que você, ao ouvir o pedido de Davi, será que você, quando tem ouvido os pedidos do Espírito de Jesus, tem respondido como Nabal? Não reconhecendo a voz de Jesus, não reconhecendo aquele que já te deu tudo, que fez tudo por você, que te ama, que te guarda, que te dá o sustento, que te dá nova vida, que te dá sonhos, que te dá projetos e possibilidades. Ou você tem respondido como Abigail: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, conta com o meu recurso, conta com a minha vida, conta com meus talentos, conta, Senhor Jesus, com a minha inteligência. Faz de mim um vaso, um instrumento de vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, permita que eu lave os pés dos teus servos. Quem é você? Essa manhã é manhã de arrependimento. Essa manhã é manhã de nós confessarmos a Jesus todas as vezes que temos vivido como Nabal, uma geração insensata que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca as profecias, que não conhece quem é Jesus de verdade, que não está preparada para receber o noivo. Quero convidar você a começar a orar no seu lugar. Ore ao Senhor, comece a dizer para Ele: Senhor Jesus, como Abigail disse para Davi, a culpa era a tua serva. Ela não ouviu a tua voz, ela não estava atenta aos mensageiros. Ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Senhor, leva a salvação para a minha casa, para os meus, para aqueles que necessitam ouvir a tua palavra, Senhor. Oh Senhor Jesus, eu não quero mais nesses dias viver uma vida indiferente, uma vida superficial, uma vida voltada para o meu próprio umbigo, para as minhas preocupações. Senhor, isso é tão passageiro. Senhor, me dá significado para a vida.
Senhor, me levanta nesses dias lá na minha casa, como um homem, como uma mulher de Deus que vai fazer o bem, cheio de mansidão, cheio de domínio próprio, cheio, Senhor, do teu Espírito, para anunciar o reino de Deus. Oh, Senhor, fala comigo nessa manhã.